Fala, torcedor rubro-negro, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Acima de Tudo Rubro-Negro. Hoje você vai ver a notícia que saiu hoje em quentinha, ok? Danilo já está liberado pela Juventus para fechar contrato com o Mengão. Então, antes da gente ir para a parte principal do vídeo, já peço, se inscreve aqui no canal, porque todos os dias você vai ver notícias quentinhas do Flamengo, atualizadas todos os dias, ok? Então, sem mais enrolação, vamos lá para a nossa parte principal. No Mané Garrincha, em Brasília, vitória por 2-0, gols de Michael e Plata, o primeiro jogo, do time principal do Felipe Luiz na temporada 2025, jogo oficial, porque o Flamengo tinha feito aquela partida contra o São Paulo nos Estados Unidos, agora o grupo principal retornou e o Flamengo já emendando aí 2 vitórias seguidas, a primeira ainda com aquele grupo que começou o ano e agora também venceu com o grupo principal. E o Flamengo, que era o penúltimo colocado, agora já subiu na tabela de classificação lá do Campeonato Carioca. Mas o assunto aqui é mercado da bola, notícia quente, porque Danilo, aquele lateral, também jogou de zagueiro na Juventus de Turim, jogou a última Copa América pela seleção brasileira. O Danilo está muito próximo de se tornar jogador rubro-negro. Ele rescindiu o contrato com a Juventus de Turim e é aguardado nesta terça-feira para realizar exames médicos, todas as burocracias contratuais e assinar de vez com o Flamengo. Vanderlei Nogueira tá aí. Será que o Flamengo encontrou o seu zagueiro? Óbvio, é lateral de origem, mas vinha jogando como zagueiro. Será que o Flamengo encontrou mais uma peça experiente para o seu grupo? Eu acho que encontrou a possibilidade de contratar um jogador conhecido, já usamos aqui, midiático, impactante, puxa vida, até recentemente capitão da seleção brasileira, não é? Isso. Capitão da seleção brasileira, né? Então, por muito tempo foi capitão da Juventus também, não sei como estava nos últimos meses. Quer dizer, veja o jogador que está sendo contratado para, digamos assim, reforçar o banco, até que o professor entenda, se for o caso, de colocar para jogar no time principal ou como titular da equipe. Então é uma contratação, imagino que não é barata, mesmo tendo caído nos últimos tempos o valor de mercado do jogador, o tempo passa, mas é um jogador conhecido, importante, respeitado, todo mundo entende que é um líder, mesmo fora do time, ou nos bastidores, junto ao elenco. É um cara que constrói e não destrói. Tem uma série de componentes importantes e que valorizam uma contratação. Se ele jogar bem ou razoavelmente bem, será um jogador importante para o Flamengo. Sem dúvida, eu acho uma boa contratação. O Flamengo não está querendo contratar nenhum sub-12, sub-14. Está querendo um jogador que venha, digamos assim, calejado para enfrentar a responsabilidade de ser titular do Flamengo, sem esquecer os jovens importantes que o Flamengo e muitas vezes em torno do Danilo. Mauro Betting, é boa contratação, jogador experiente. Até outro dia o Alexandro, que se encaixou bem nesse time do Flamengo, era companheiro de equipe do Danilo, tanto em seleção como em Juventus, América, Juventus, Santos, acho que das maiores dos últimos anos, eu acho que os jogadores até desse nível de seleção brasileira que mais jogaram juntos em seleção em clubes diferentes são Danilo e Alexandro. E faz 2 posições, é lateral de origem, mas também pode jogar na zaga, o Danilo. Já foi volante o Danilo? Já foi volante, tem desenvoltura também para sair jogando, ou para jogar mais à frente, tá aí. Sim. Contratação do Flamengo, muito bem encaminhado, Danilo no Flamengo. Mauro? Acho ótimo pro Danilo, acho ótimo pro Flamengo também. Primeiro que é uma posição muito carente no Brasil no futebol mundial, lateral. Não ter jogado mais como zagueiro e nem como lateral, e quando jogou, não jogou bem. O gol contra o Chile, logo no comecinho do jogo lá, naquela virada brasileira, foi em cima dele e tal. Não está bem como lateral, já não estava bem como zagueiro. O Thiago Motta não vinha utilizando nenhuma birra, até onde eu sei, do treinador ítalo-brasileiro da Juve. Mas é que o Danilo não estava legal. Mas ainda acho que para o nível do futebol brasileiro, pela cabeça, pelo caráter, competência e entendo vontade dele de mostrar mais futebol, eu acho que é um acerto para o Flamengo e seria para qualquer outra equipe brasileira e sul-americana o retorno do Danilo. Chega para ser titular onde está voando o Wesley? Não. Chega para ser titular numa zaga que vem muito bem com os Léos, o Ortiz e o Léo Pereira? Também não. Ajuda muito, interno e externamente? Sim. E o próprio Felipe Luiz, que é o treinador do Flamengo. Pode jogar, e nessa maluquice desse calendário insano, ainda mais sem pré-temporada decente para o Flamengo, para todo mundo? Também sim. Acho que é um acerto, tá? Para o Danilo e para o Flamengo. Vai agregar. Vai ser titular absoluto? Creio que não. Vai jogar algumas vezes sim. Lateral?
ok, zagueiro, e quando de zagueiro, ele foi até mais zagueiro pela esquerda do que pela direita na Juve, né? Mas pode jogar pela direita, e insisto, lá no Santos, inclusive o gol do título da Libertadores, do tricampeonato em 11 contra o Peñarol no Pacaembu, o gol, primeiro do Neymar, um golaço, o segundo um belo gol dele, Danilo também, jogando mais à frente. Assim, ele tem essa capacidade de ter sido volante. Acho que agora não joga mais volante, o lateral de uma linha de 4 eu vejo problemas, e dificilmente Felipe Luiz não vai jogar com uma linha de 4, então pode ser uma opção para a zaga, e pode ser uma boa. E é um cara com um perfil, sobretudo um caráter, além da competência, muito interessantes para segurar a bronca no banco. Ó, Danilo, você vai chegar para jogar eventualmente, não vai ser titular absoluto e provavelmente ele vai falar, tudo bem, até porque ele não está vindo para um time qualquer. É a maior torcida e num dos melhores, se não o melhor momento financeiro da história do Flamengo e com enorme potencial. Então eu entendo que é um negócio que todo mundo está ganhando. Danilo e Flamengo, sobretudo porque ele está saindo, claro, da Juve. A Juve já não tem muito o que fazer em relação a ele e tem uma história muito bacana em Turim, até porque foi simplesmente capitano da Juventus. Não é para qualquer um. Tem 33 anos de idade, Flávio Prado, Danilo que chega para reforçar o Flamengo, né? E o torcedor do Flamengo tem aquela lembrança boa, né? Desses laterais que retornaram ao Brasil. O próprio Felipe Luiz, quando voltou, né? Tudo que conquistou, a bola que jogou o Felipe Luiz, o Rafinha, o Alexandro agora, tem pouco tempo de Flamengo, mas no pouco tempo que jogou, se encaixou e agora tá chegando também o Danilo. O Flávio Prado vai comentar. Antes, um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, seguindo ao Flamengo. Flávio Prado. Não podemos esquecer que o Wesley, que o Mauro citou, não vai jogar no lugar dele, mas pode ser que jogue, porque é um jogador que pode ser vendido no meio do ano, pode ser vendido. É um jogador que está sendo muito cotado para venda, porque é muito bom jogador. É experiente, pode jogar em mais de uma posição. Eu acho que foi um ótimo negócio. Para ele, não sei. Para o Flamengo, com certeza. Eu sou sempre meio reticente com a volta de jogadores ao Brasil. Vídeo que falou o Thiago Silva, né? O Thiago Silva está extremamente arrependido de ter voltado. Só não saia da mesa porque seria uma ofensa. Tão deselegante quanto o Flávio Prado. Mas, sinceramente, ó, eu não sei. Ele não vai ter a bandeira. Eu não sei porque que esses jogadores voltam. Sinceramente, a maioria. Pensou em asseamento. Então, e o Danilo é mais um que vai reforçar o Flamengo. É um perfil que o Flamengo tem adotado, com a diferença. O Flamengo começou a montar o time com jogadores que não deram certo lá fora. Então, Gerson, Pedro, o próprio Gabigol. Né? E agora ele começou a trazer jogadores que deram muito certo. Então, o Felipe Luiz, nossa, deu muito certo e foi um sucesso aqui. O Danilo é outro, o Alexandre, que foi citado agora, e o Danilo é outro jogador com esse perfil, 33 anos, ainda dá pra fazer muita coisa. Eu não voltaria. Eu acho que é melhor o cara, sabe, fazer uma temporadazinha nos Estados Unidos e tal. Eu acho que aqui é uma cobrança desmedida, uma cobrança idiota, né, sobre todo sentido. O futebol está cheio, nossa senhora, é aquela coisa, né, deu-se muito espaço para os idiotas, então eles acham que tomaram conta do futebol. Então o desabafo do Thiago Silva é muito interessante. Ele fala, pô, será que está valendo a pena? Eu já escrevi, não. Por que voltou com família em Londres para jogar contra o Madureira e ainda ser xingado? Tá de brincadeira, né? Então não sei se para ele vai ser bom, mas para o Flamengo, uma ótima contratação. O Flamengo vai ganhando corpo novamente, vai ficando novamente muito competitivo. E o Flamengo anunciou a liberação de 5 jogadores que disputaram as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para eles procurarem ali outros clubes, né? Casos aí do Carlinhos, que está a caminho do Vitória, informação do Vampeta, hein? Vampeta é programa de informação, ele soltou logo, já faz alguns dias, né? Que ele falou, o Carlinhos, estou sabendo que tá rolando um movimento do Vitória para contratá-lo. E a gente passou ontem os números, né, dessa possível contratação, é empréstimo, o Vitória vai arcar com 100% dos vencimentos do jogador e há uma opção de compra em 4,5 milhões de reais. É esse o negócio envolvendo o Vitória e Flamengo. Aí tem o Pablo, zagueiro, que só fez 2 jogos no ano de 2024, um pelo Flamengo, um pelo Botafogo, e também não agradou nesse começo de ano, fora o Thiaguinho. E o Lohan, gente, também faz parte desse grupo que não está nos planos, né? Que não está nos planos do técnico Felipe Luiz, não está no planejamento do Flamengo. Existe uma negociação em curso com o CSKA Moscou, né? O clube russo ofereceu 5 milhões de euros, 30 milhões de reais na conversão, mas após a recusa, abriu a oferta, subiu ainda mais a oferta, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan.
Agora sim, de volta à Rádio Jovem Pan, ainda falando do Flamengo, do mercado da bola, já falamos da chegada de Danilo, agora falando das saídas, né? Porque o Flamengo liberou alguns atletas que participaram desse início de ano para procurarem outras equipes, né? Não fazem parte do planejamento, dos planos para 2025. E um desses atletas é o Lohan. Existe uma negociação em curso com o CSKA Moscou, que ofereceu 5 milhões de euros, a proposta foi recusada, agora os russos aumentaram a proposta para 8 milhões de euros, né? Cerca ali de 50 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador, mas o Flamengo pediu 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. E apesar dessa divergência, ainda não acharam ali, né, um valor, um denominador comum nessa história toda, a tendência é que os dois lados se flexibilizem para fechar o negócio. Já pensou, Flamengo? 10 não, vai 9? Ah, tá bom, meio do caminho, tá bom, beleza, 9 milhões tá tudo certo. Pode acontecer, hein? Pode acontecer. É a informação que chega em cima do Lohan. O Flamengo é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta e chama atenção, é um caso assim que chama atenção porque é uma das grandes promessas aí do futebol brasileiro, da sua geração, o Lohan. Se criou uma expectativa que não foi correspondida no profissional. Ele trabalhou com o Felipe Luiz na base, Vanderlei, né? Chegaram a trabalhar na base do Flamengo e eu pensava aqui que o Felipe Luiz ia aproveitar esse jogador ou tentar, de alguma forma, recuperar o futebol dele, a autoestima, né? Porque os jovens talentos também têm essa oscilação que é normal, acho que é natural pela idade. Mas o Flamengo, pelo visto, vai vender mesmo o Lohan, Vanderlei. Ele trabalhou com o Tite também, né? Sim. Trabalhou com o Tite. Eu queria só lembrar que a gente fica em dúvida quando tem que opinar sobre isso, porque é um jogador que chama atenção e um clube decide não utilizar, ou porque entende que tecnicamente não é o que muita gente acha, ou porque tem algum outro ponto importante, prefere um outro jogador, enfim, não... sabe aquela conversa do interior? É muito bom, mas para nós não serve. O caboclo usa essa frase. É muito bom, mas para nós não serve. Eu não sei. Eu acho que ele jogaria em muitos outros lugares, muitos clubes no Brasil. E com relação a esse grupo que você falou, que vai estar à disposição no mercado, eu acho que todos eles vão encontrar um caminho. A peça de ficção aí é a multa contratual do Lohan, oficial. 100 milhões de euros. Você viu que você falou que de 8 pulou para 9, vende por 8.700? Então, veja a ficção, né? É uma brincadeira, né? Porque Sabe qual era a multa do William Gomes, de São Paulo? 732 milhões de reais. Então deu por 10%, foi bom pra caramba. Então, sabe, é ficção, como você falou. É ficção, porque então, quando se coloca esse número, né? É incrível, porque você sabe que não será pelo número. Muito distante disso, né? Então, a margem de desconto, você vai comprar lá aquele carro lindo do Flávio Prado. Quanto custa? Quanto você quer? Eu quero uns 500 milhões de dólares. É perfeito. Você vende por uma cesta básica? Bom, 2 eu vendo. Então, é mais ou menos isso. Para que isso, né? Se você sabe que... Você acha que em algum momento alguém colocou esse valor, imaginava que mesmo numa grande fase, ele valeria, valor de mercado, 100 milhões de euros? Sabe, é chamado desprestígio da multa. Mas sabe o que significa isso? Um salário maior. É claro. Então você gasta também o dinheiro do clube. Já que a multa é alta, você tem que cumprir regras. Isso mesmo. Então você gasta pra caramba, a folha salarial fica muito maior, porque você colocou uma multa irreal. Eles falam que é proteção, mas tudo tem limite. Então, a partir do momento que você coloca uma multa irreal, você paga um salário irreal também. É isso aí. O cara não vai assinar um contrato de 100 milhões de euros de multa sem que tenha uma compensação financeira. Você veja, se fecharem o negócio por 10 milhões, é o que você falou, 10% daquilo que estava escrito. Tudo bem, é bom para as duas partes? É bom, acabou, vira a página, segue a vida. Eu só estou dizendo que alguns contratos, claramente, se você analisar profundamente, você percebe que, puxa vida, são coisas assim impossíveis de serem cumpridas, a não ser que seja um jogador fora da curva, espetacular, maravilhoso, fantástico. Mesmo assim, alguns desses jogadores muito bons nunca chegam ao máximo da multa.
chegam num valor bom, mas ao máximo, a multa, tanto, 500 milhões, pagaram 500 milhões. É muito difícil isso, né? Só em casos absolutamente excepcionais. Mauro Betting tá aí. Lohan não faz mais parte dos planos do Flamengo, Mauro. Assim, vale para ele, vale para a esmagadora maioria dos atletas. Não